Já imaginou ser cercado pelo som de risadas infantis em plena escuridão, sem ver quem ri? É um passeio inocente pela Floresta da Tijuca, que dá início ao que parecia uma noite entre amigos, mas logo se transforma em um pesadelo sem saída. Esta história não é apenas sobre o que os olhos veem, mas sobre o que os ouvidos captam e o medo que cresce a cada passo. Um grupo de 4 amigos, Rodrigo, Mariana, Guilherme e Letícia, resolve fazer uma trilha noturna na Floresta da Tijuca em busca de uma aventura para além das luzes da cidade. Rodrigo, o mais destemido, lidera o grupo, enquanto Mariana, a mais cautelosa, hesita, lançando olhares desconfiados para os cantos escuros da floresta. A caminhada começa tranquila, com conversas e risadas para aliviar o silêncio pesado da noite. Porém, ao se depararem com um boneco velho caído à beira da trilha, a inquietação se espalha entre eles. Quem traria um brinquedo até aqui? Murmura Letícia, segurando o braço de Guilherme. Mais à frente, um carrinho de madeira repousa entre raízes retorcidas, como se alguém o tivesse abandonado recentemente. Rodrigo, com uma risada nervosa, sugere que deve ser coisa de alguém tentando assustar trilheiros. Mas quando risadas infantis ecoam pela mata, cada um sente uma pontada de medo. Não há nenhuma criança nas proximidades, e as risadas parecem distantes e impossíveis, como se viessem de outro tempo. Tentando ignorar o medo crescente, o grupo avança pela trilha. Mariana pressiona Rodrigo para dar meia volta, mas ele insiste em continuar, convencido de que é apenas algum grupo de trilheiros se divertindo. No entanto, quanto mais caminham, mais brinquedos encontram. Bonecas com olhos desbotados, bolas desinfladas e outros objetos que, sob a luz de suas lanternas, assumem uma aparência sinistra. As risadas retornam, mas agora parecem estar mais próximas, cercando-os. Subitamente, Guilherme se dá conta de que Letícia não está ao seu lado. O grupo se volta, iluminando o caminho de onde vieram, mas Letícia sumiu. Seus chamados ecoam pela floresta sem resposta. Sentem-se como se estivessem sendo observados, vigiados por algo invisível e incompreensível. As risadas infantis tornaram-se um sussurro sádico no escuro. Letícia está desaparecida, e cada um deles sente que também corre perigo. A floresta agora os observa, e eles estão a ponto de descobrir que as crianças perdidas nunca estiveram sozinhas. A floresta guarda muitos segredos, e esses amigos estão prestes a descobrir o mais sombrio deles. Aquelas crianças que ouviram, elas não são o que parecem, e nesta trilha, cada erro pode ser o último. Desesperados, os amigos tentam encontrar Letícia, mas a trilha parece se transformar, como se a floresta estivesse brincando com eles. Mariana começa a sentir uma presença sutil, como mãos invisíveis puxando sua atenção para os brinquedos abandonados. Guilherme, em um momento de pânico, tropeça em um pequeno urso de pelúcia caindo de joelhos. Ao se levantar, ele vê um grupo de silhuetas baixas e estranhas em meio à neblina. Crianças, ou o que parecem ser crianças, vestem roupas sujas e rasgadas, e seus rostos são pálidos como bonecos quebrados, sem expressão, exceto pelos olhos negros. Rodrigo tenta falar com elas, mas uma delas, sorrindo sinistramente, apenas aponta para dentro da floresta murmurando: "Quer brincar?" Uma sensação de pavor se apodera do grupo. As crianças começam a correr, suas risadas se intensificam, mas algo nos olhos delas é aterrador, como se escondessem uma raiva antiga, uma vingança latente. Rodrigo percebe que eles estão sendo guiados para mais fundo na mata, para uma trilha que não parece ter fim. Cada vez que tentam recuar, deparam-se novamente com brinquedos e as mesmas crianças em diferentes poses e expressões, como se estivessem encurralando-os em um labirinto sobrenatural. Em um momento de pavor, Mariana cai de joelhos e uma das crianças se aproxima, segurando sua mão. "Você vai brincar para sempre agora", diz a figura infantil com uma voz arrastada e vazia. Rodrigo e Guilherme tentam puxá-la de volta, mas a floresta já a tomou. Mariana desaparece em meio à névoa, deixando apenas uma risada ecoante e um vestígio de sua presença na forma de uma boneca caída no chão. Rodrigo, o último remanescente, finalmente entende. Ele e seus amigos foram apenas peões em um jogo cruel. A Floresta da Tijuca, ou o que habita nela, atrai pessoas para alimentar seus jogos eternos. Um ciclo sem fim, onde os perdidos se tornam parte da paisagem sombria da floresta. E no silêncio que se seguiu, a floresta voltou à sua calma. No entanto, se você olhar bem, pode ver bonecas e brinquedos espalhados, como pequenos marcos sombrios. E talvez, se você ousar entrar, ouça as risadas. Afinal, na trilha das crianças perdidas, sempre há espaço para nós.
Você já andou pelo Parque Ibirapuera à noite? Aqueles que se aventuram além dos caminhos iluminados sabem que o parque tem segredos. Esta história nos leva a um ponto onde natureza e cidade se misturam, criando uma entidade com fome, feita de concreto, raízes e algo muito mais sombrio. Um grupo de amigos, Bruno, Amanda, Rafael e Joana, decide se aventurar no Parque Ibirapuera, movidos por rumores de uma construção antiga, uma torre de concreto coberta por cipós e musgo. Dizem que foi uma estrutura abandonada durante a construção do parque, esquecida ao longo dos anos, mas que guarda uma energia inquietante. Eles são exploradores urbanos experientes, fascinados por ruínas escondidas e histórias não contadas da cidade. A noite é sombria e densa quando eles atravessam trilhas pouco conhecidas, mergulhando cada vez mais fundo no parque. Amanda, a primeira a ouvir sobre a torre, guia o grupo, com uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Isso vai ser incrível, diz ela, mas sua voz soa mais para si mesma do que para os amigos. Finalmente, eles avistam a construção. Uma torre de concreto, alta e deformada, com cipós e raízes que se enrolam em torno dela como uma segunda pele. Há algo de estranho na estrutura, parece viva, uma sensação de desconforto os atinge, mas eles a ignoram, decididos a explorar cada canto. Dentro da torre, o ar é abafado, e o cheiro de terra úmida e musgo invade suas narinas. Rafael acende sua lanterna, iluminando paredes cobertas de símbolos esculpidos e grafites antigos. De repente, Bruno percebe que as paredes parecem estar pulsando, como se respirassem. A sensação é sutil, mas perturbadora. Conforme exploram os andares superiores, eles começam a notar algo estranho. Sombras que parecem mover-se no canto dos olhos, raízes que inexplicavelmente crescem sobre suas pernas e pequenas vibrações no chão, como se estivessem pisando em algo vivo. Amanda sente um frio na espinha e comenta sobre como o lugar parece mais que abandonado. Ele parece faminto, mas ninguém responde. E então, de repente, as portas e janelas da torre se fecham sozinhas, cobertas por raízes que se movem firmes como aço. Eles estão trancados e algo mais que concreto e cipós os observa das sombras. Já imaginou ser engolido por uma estrutura viva? A torre no Parque Ibirapuera não é apenas uma ruína. Ela respira, vê e espera que alguém caia em sua armadilha. Agora os amigos precisam decidir até onde estão dispostos a ir para sair dali vivos. Presos, os amigos tentam desesperadamente encontrar uma saída, mas a torre parece mudar, bloqueando cada tentativa de fuga com raízes que crescem a cada segundo. Joana grita quando algo toca seu ombro. Um galho fino que surge do teto, movendo-se como uma mão. É então que eles ouvem uma voz, baixa, antiga e firme, ecoando entre os cipós e as paredes de concreto. Ela fala em um sussurro, mas todos ouvem claramente. Vocês vieram a mim, e eu preciso de um de vocês. A entidade parece surgir das raízes, tomando forma. Ela é uma massa grotesca de cipós, ossos e concreto, com olhos escuros e vazios, cheios de uma fome incomensurável. Cada um dos amigos experimenta uma visão sômbria. Bruno vê sua falência e o desespero que causou à sua família. Amanda enxerga uma figura que ela deixou morrer sozinha em um acidente. Rafael relembra o medo que plantou em outros para conseguir o que queria. São visões horríveis, mas impossíveis de ignorar. A entidade sorri, seus olhos fixos nos pecados mais profundos de cada um. Confrontados com seus maiores medos, eles percebem que não há saída, não sem sacrifício. A entidade os incita a oferecer alguém em troca de sua liberdade. O terror aumenta. E os amigos começam a discutir, a paranoia e a ansiedade crescendo a cada segundo. Rafael acusa Joana de ser a causa de estarem presos, alegando que ela atraiu a entidade. Em um clímax de desespero, Amanda tenta atacar a entidade com uma faca que tinha em sua mochila, mas as raízes a envolvem, apertando-a até que o ar desapareça de seus pulmões. Quando finalmente a entidade a libera, Amanda cai, sem vida, e o grupo percebe que a torre aceitou seu sacrifício. A porta se abre e os sobreviventes saem da torre sem uma palavra entre eles, carregando para sempre a lembrança do que encontraram no Ibirapuera. Nunca mais voltam a falar sobre o que aconteceu, mas de vez em quando ainda escutam um sussurro da entidade em pesadelos, como se ela nunca tivesse realmente deixado seus pensamentos. E enquanto deixam a torre para trás, você ainda pode ouvir o sussurro dela ao vento no parque. Ela está lá esperando. E um dia, quando a fome voltar, ela chamará por você. Já sentiu que certas paisagens escondem algo que vai além da nossa compreensão?
Na quietude verde e sombria do Parque das Mangabeiras, um biólogo descobre que algumas partes da natureza talvez fossem melhor deixadas sem exploração. O biólogo Caio Araújo acaba de receber uma bolsa para estudar a flora do Parque Municipal das Mangabeiras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Entusiasmado, ele se aprofunda em suas pesquisas, explorando as matas fechadas e se surpreendendo com as raras espécies de plantas e as formações de raízes que parecem antigas demais para pertencerem ao parque. Contudo, é em uma das trilhas mais remotas que Caio encontra algo que desperta um sentimento inquietante. Nas árvores mais antigas há inscrições, símbolos misteriosos que parecem fazer parte de uma linguagem esquecida. Fascinado e um tanto desconfortável, ele começa a documentar essas inscrições, notando um padrão perturbador que se espalha por várias árvores, como um tipo de marcador que o leva ainda mais fundo na mata. O ar ao seu redor fica pesado, com uma umidade densa e um cheiro de terra encharcada que provoca arrepios. Ele sente como nunca antes a presença da floresta, como se algo o observasse. Caio encontra um diário de um antigo funcionário do parque que menciona a força da terra e criaturas da raiz, mas descarta como superstição de povos antigos. Porém, à medida que explora mais, ele percebe sinais de movimento. Pedaços de terra parecem deslocados, raízes expostas onde antes não estavam, e barulhos abafados o acompanham a cada passo. É como se o parque, com suas raízes grossas e troncos imponentes, formasse um coração pulsante que o convidava a seguir. Ele começa a ter visões de criaturas escuras, delineadas por olhos brilhantes que o observam de longe, escondidas nas sombras das árvores. Mas antes que ele possa entender o que vê, Caio tropeça em uma formação de pedra que emana uma energia antiga, quase sentida no ar ao redor. E é então que ele percebe: está sobre um portal e este portal não foi feito para ser encontrado. Às vezes a curiosidade nos leva a lugares onde nossa mente não consegue compreender o que estamos prestes a enfrentar. No Parque das Mangabeiras, Caio sente o peso de um segredo antigo que deseja mantê-lo ali para sempre. Ao tentar se afastar do portal, Caio sente uma resistência. O solo ao redor parece pulsar e as raízes começam a se mover lentamente, como serpentes que despertam de um longo sono. Ele percebe que cada símbolo entalhado nas árvores emite uma vibração, como se comunicassem entre si e com o portal. A ideia de que o parque inteiro esteja vivo e consciente surge em sua mente, preenchendo-o com um terror profundo e ancestral. Desesperado, ele tenta escapar pela trilha, mas encontra o caminho diferente do que lembrava. A mata parece ter se rearranjado, moldando-se de maneira a impedir sua fuga. À noite, ele começa a ver formas rastejantes saindo do solo. Misturas de raízes e lama, com semblantes indistintos e olhos luminosos, parecendo pequenos faróis na escuridão. Essas criaturas são quase informes, mas avançam com um propósito claro em sua direção. Cada vez mais cercado, Caio tenta usar seu telefone, mas não há sinal. Tudo parece distorcido, e a floresta torna-se uma prisão sufocante. Ele então se depara com uma visão. Uma civilização perdida, praticando rituais antigos, desenhando os mesmos símbolos nas árvores e invocando as criaturas. Eles buscavam poder, desejando dominar as forças da natureza, mas acabaram criando um pacto sombrio com os seres do subsolo, que exigiam corpos e almas como preço. Finalmente, ele percebe a verdade. A entidade do Parque das Mangabeiras é um ser faminto, despertado por sua presença, e agora o considera parte dela. Na sua última tentativa desesperada de fuga, Caio é confrontado por uma criatura que o olha nos olhos, refletindo seu próprio medo. Sem outra opção, ele se rende à entidade, sentindo seu corpo ser puxado pelo chão, lentamente engolido pela terra. A última coisa que vê são os olhos brilhantes das criaturas o rodeando, até que a escuridão toma conta. E ao amanhecer, apenas o diário abandonado de Caio resta na trilha. E novas inscrições começam a aparecer nas árvores, prontas para atrair a próxima alma curiosa. Você já esteve sozinho em um lugar onde tudo parece familiar, mas de repente um sussurro quebra o silêncio e chama pelo seu nome? Naquela floresta, sob as sombras dos ipês, a fotógrafa Sara ouviria palavras que a deixariam entre a realidade e o pesadelo. Sara, uma fotógrafa de Brasília, acorda cedo para capturar o nascer do sol no Parque Nacional de Brasília, entre as majestosas árvores de ipê. O clima tranquilo e o céu tingido pelos primeiros raios de luz criam uma atmosfera pacífica, e ela se sente inspirada.
Conforme caminha pela trilha, percebe que o parque está surpreendentemente vazio, sem outros visitantes ou trilheiros. Ela encontra um ponto perfeito para fotografar e se concentra no trabalho, até que um sussurro suave a faz congelar. Ela se vira, mas não vê ninguém. Decide ignorar e continuar, mas logo as vozes se intensificam, suaves e misteriosas, murmurando seu nome. Ela respira fundo, acreditando que é o vento, e continua fotografando. Porém, agora os sussurros se tornam frases. Você lembra de mim? Sarah, volte. Perturbada, ela tenta racionalizar, mas a inquietação cresce. Caminha um pouco mais e as árvores de ipê, antes tão familiares, parecem mais densas, como se formassem um túnel sombrio ao seu redor. A sensação de estar sendo observada persegue, e um nó de angústia se forma em seu peito. Sua mente começa a trazer lembranças de momentos que preferiria esquecer. Pessoas que perdeu, oportunidades desperdiçadas, culpas que carrega em silêncio. O som dos galhos se mexendo parece transformado em palavras, frases que falam de suas inseguranças, sussurrando segredos que só ela conhece. Ao tentar encontrar o caminho de volta, percebe que está perdida. A floresta agora parece um labirinto, e os ipês amarelos, que antes encantavam, agora têm uma presença quase ameaçadora. No chão, ela encontra folhas formando palavras. Não tente fugir. Ela sente o tempo passar, mas ao olhar o relógio, percebe que os minutos estão se esticando, como se o parque estivesse retendo o tempo, prendendo ali. Em meio aos sussurros incessantes, Sarah sabe que o caminho de volta será muito mais longo do que imaginava. Imagine estar em um lugar onde até as árvores conhecem seus segredos mais profundos. Sarah precisa escapar, mas o caminho para fora se tornou uma teia de lembranças e culpas, e os ipês parecem cada vez mais próximos. A tensão cresce em Sarah, que agora tenta correr por entre as árvores, embora o som dos sussurros siga, independente de sua velocidade. Quanto mais rápido tenta avançar, mais as árvores parecem se agrupar, fechando a passagem e tornando a trilha estreita e sufocante. Sua respiração se torna ofegante, e as vozes invadem sua mente, repassando eventos de sua vida que a marcaram profundamente. O distanciamento de um antigo amigo, as palavras ditas em momentos de raiva, as desculpas que nunca pediu. Enquanto luta para se libertar dos pensamentos, vê uma figura de uma criança correndo entre as árvores. Por um momento, o desespero aumenta, e ela grita, tentando chamar pela criança. Mas ao se aproximar, percebe que a figura desaparece numa névoa fina, deixando apenas o vazio e um sussurro que ecoa sua culpa. A vegetação parece crescer e apertar em torno dela. As árvores, antes cheias de cor, começam a secar, como se fossem consumidas pelo tempo e pelos sentimentos reprimidos de Sarah. Os ipês, agora escuros e retorcidos, parecem formas de criaturas antigas, testemunhas silenciosas dos erros humanos. Por fim, Sarah encontra uma pequena saída, que a leva para uma clareira onde o silêncio é absoluto, quase sepulcral. No chão, folhas secas formam seu nome. As vozes desaparecem, mas o silêncio é ainda mais aterrorizante. Tentando manter a calma, ela avança e, finalmente, encontra o portão do parque. Mas ao cruzar a saída, algo parece errado. Seu relógio marca uma data diferente. Seu celular mostra várias ligações perdidas e mensagens de preocupação inundam sua tela. Em choque, percebe que ninguém se lembra dela saindo naquela manhã para o ensaio fotográfico. Ela olha para trás, para o parque que agora parece calmo, mas sabe que algo dentro dela ficou para sempre entre os ipês, deixando um pedaço de sua própria essência sob aquelas árvores sombrias.